Sentem-se, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 8. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 8. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, e os lançou sobre a terra, e houve depois trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Diga, a grande tribulação. Então, esse texto se refere exatamente à grande tribulação. Acredita-se que aqui já esteja na metade da tribulação, no fim dos 3 anos e meio. E aí, a cada dia que passa, a cada ano que passa, durante o período da grande tribulação, os juízos vão se tornando mais intensos. E, meus irmãos, nos dias de hoje nós precisamos tomar muito cuidado com o evangelho capenga. O que é algo capenga? Algo capenga é aquilo que tem alguma deficiência, aquilo que não está completo, aquilo que é mais ou menos. E aí nós precisamos tomar cuidado com o evangelho capenga e precisamos evitar 2 extremos. Porque veja bem, tem aquele evangelho aonde só se ministra as coisas eternas, as coisas da eternidade, e muitas vezes se esquece também que Deus tem interesse na nossa vida como um todo aqui nesta terra. Jesus disse, os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos ganhar? Ele disse: olha, vocês vão ganhar 100 vezes mais aqui com tribulação. Tribulação aqui nunca vai acabar. E no porvir, a vida eterna. Então nós precisamos entender que quando o evangelho entra na nossa vida, quando Jesus entra na nossa vida, a vida abundante começa nesta hora. Então, o que é um evangelho capenga? É aquele evangelho que às vezes só fala das coisas espirituais, das coisas eternas, daquilo que está reservado para nós, mas se esquece daquilo que Deus faz na nossa vida aqui. Amém, meus irmãos? E aí, então, a pessoa, ela se conforma e não vive aquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui. Mas um outro evangelho, que é mais perigoso ainda, é aquele evangelho onde muitas igrejas, elas só focam as coisas aqui desta terra. E aí eu falei de manhã que às vezes você vai conversar com alguns crentes dessas igrejas, de algumas que tem por aí, a última coisa que eles falam é da eternidade. Por quê? Porque foi um evangelho que fez com que o coração da pessoa fosse plantado só nas coisas aqui desta terra. Foi um evangelho que deixou de mostrar a eternidade. E aí hoje, principalmente, o evangelho do coach, não é? O evangelho do coach é o evangelho da mensagem do positivismo. É o evangelho que muitas vezes deturpa a Bíblia para trazer uma palavra de autoajuda. E aí nós encontramos na vida de muitos pregadores por aí, que ocupam os púlpitos da igreja. Um dia desse, num grupo de pastores, teve um comentário sobre a colocação de um pastor de uma igreja grande em Goiânia. E aí alguém disse assim: caramba, o cara entende tanto de evangelho e fala isso. Eu falei, para mim ele não entende de evangelho. Ele é um como os tais, que usa a palavra de efeito para massagear o ego das pessoas.
esquecendo-se de trazer a mensagem do puro evangelho, que é aquela que transforma o mais vil pecador em uma nova criatura, que faz com que aquele que vivia em pecado agora viva em santidade. Amém, meus irmãos? Então, veja bem, nós não podemos ser adébito de nenhum desses extremos. E qual é o ideal de Deus para nós? É que vivamos aqui nesta terra com a nossa vida equilibrada, usufruindo, é claro, das bênçãos de Deus aqui nesta terra, como testemunhou a Rayane na noite de hoje, mas o nosso coração precisa estar no céu, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. Nós não podemos esquecer que existe um plano traçado, já existe uma história escrita. Isso não é predestinação, não. Deus já escreveu a história do início, Deus já escreveu a história do meio e Deus já escreveu a história do fim. E aquilo que Deus escreveu e determinou vai acontecer. Vai acontecer. Então essas coisas que estão escritas no Apocalipse, se alguém crê ou deixar de crer, problema de quem não crê, mas que vai acontecer, vai. E aí, quando a gente ouve a palavra do Senhor, o que a gente precisa fazer? Adequar a nossa vida. Colocar a nossa vida na posição certa, para não sermos surpreendidos com as coisas do amanhã. Amém, meus irmãos? E como eu falei domingo passado, nosso propósito em falar das coisas que breve vão acontecer, em falar sobre o arrebatamento, sobre o surgimento do anticristo, sobre a grande tribulação, e nós estamos falando aqui das coisas que irão acontecer durante o período da grande tribulação, não é para imprimir medo no seu coração. Claro que eu já falei que às vezes o medo é benéfico. Oxalá os homens parassem de pecar e se entregasse a vida a Jesus com medo do inferno. Então, o medo, muitas vezes, ele é benéfico, mas o propósito não é imprimir medo no seu coração. O propósito é te conscientizar daquilo que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. O propósito é levar você a tomar uma decisão e colocar a sua vida diante do Senhor, para você não ser surpreendido com a volta de Cristo e fique aqui nesta terra. O propósito é fazer com que você faça como aquelas 5 virgens prudentes que não sabia a hora que o seu Senhor ia voltar, que o noivo ia voltar. E elas mantiveram as suas lamparinas com óleo acesa. E quando o noivo chegou, que bateu na porta, elas estavam prontas e entraram com o noivo para a festa. O propósito é fazer você se comportar como aquele servo que o seu senhor saiu de viagem sem avisar o dia que ia voltar. E o papel do servo era estar vigilante, esperando a hora da volta do seu senhor, porque ele não sabia a hora que o seu senhor iria voltar, e ele não queria ser pego desprevenido. Aí a Bíblia diz: vigiai, porque vocês não sabem a hora que o seu Senhor vai voltar. Não sabe se vem pela manhã, ou se é à meia-noite, ou de madrugada. O certo é que o Senhor irá voltar. Amém, meus irmãos? Então, nós estamos aqui, esse texto, capítulo 8 do Apocalipse. Provavelmente estamos no meio da grande tribulação. Muitos concordam com isso, que nós estamos mais ou menos ali no final dos 3 anos e meio, e ao observar as coisas que aconteceram na abertura desses selos, e ao toque dessas trombetas, nós chegamos à conclusão que esse mundo aqui estará um caos já. Já terá se tornado um verdadeiro caos. Porque os selos foram abertos, o anticristo surgiu, a cada selo que foi aberto veio um juízo, e agora a 7ª trombeta é tocada, e quando essa trombeta é tocada, uma sequência, agora quando o 7º selo é tocado, aliás, o 7º selo é aberto,
uma sequência de toque de trombetas se darão, e ao toque de cada trombeta, cada vez que cada anjo toca a sua trombeta, juízos vão sendo executados. E nós falamos aqui que esses juízos, eles são da maestria, da iniciativa do próprio Deus, por isso que ninguém conseguirá fugir deles. Por isso que ninguém conseguirá fugir deles. Ora, no presente momento em que nós estamos vivendo, através da oração, nós podemos deter a ação de muitos demônios. A ação de muitos demônios. Mas nesse período aqui da grande tribulação, ninguém conseguirá impedir esses eventos. Ninguém. Então, a primeira trombeta foi tocada, a segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta, e um terço da população, da vegetação, da natureza, das águas, do sol e das estrelas foram atingidos pelo toque desta trombeta. E agora o quinto anjo, ele toca a sua trombeta. E ao toque dessa trombeta, até então, nós vimos destruição da natureza. Por exemplo, no toque da primeira trombeta, um terço das árvores e de toda a erva verde se queimou. No toque da segunda trombeta, as águas do mar, tudo aquilo que tem a ver com a água salgada, foi danificado, inclusive as embarcações. No toque da terceira trombeta, um terço das águas doces, de água potável, foram atingidas. E então agora no toque da quinta trombeta, quando o quinto anjo toque a sua trombeta, esse tormento virá exclusivamente sobre os seres humanos que estiverem aqui na terra. Agora a natureza não será mais atingida com o toque desta trombeta, mas o tormento cairá exclusivamente sobre os seres humanos que estiverem aqui na terra. E aí o tormento será causado por demônios que serão liberados do abismo. Isaías capítulo de número 14, versículo de número 12, nos explica isso. Então, quando essa trombeta é tocada, João vê uma estrela que cai do céu e recebe a chave do abismo. E essa estrela que caiu do céu na Bíblia Sagrada aponta exatamente para Satanás. Aponta para Satanás. Isaías 14, versículo de número 12. Se referindo à queda de Satanás, diz: como caíste do céu, ó estrela da alva. Algumas versões chegam a citar o nome de Lúcifer. Ó Lúcifer, como você fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então veja bem, ao toque da quinta trombeta, o próprio Satanás vai receber a chave do abismo. Lembra de quando Jesus morreu? A Bíblia Sagrada diz que ele desceu às partes inferiores da terra, ele ressuscitou e ele foi ao inferno pessoalmente. E diz a Bíblia que Jesus, ele tomou as chaves da morte e do inferno. Lembra disso? Então, nos dias de hoje, quem é que tem a chave da morte e do inferno? Jesus. Satanás não tem, embora o mundo tenha sido entregue por ele, pelo homem, embora Satanás, ele influencie, ele reine, ele implanta os seus valores na sociedade, porque o homem deu essa liberdade para ele, mas quem possui a chave da morte e do inferno dos dias de hoje é Jesus. Então, Satanás não consegue tirar a vida de alguém sem Jesus permitir. A morte não consegue tirar a vida de alguém sem Jesus permitir. E aqui, no toque desta trombeta, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos, Jesus vai entregar a chave do abismo para ele, para que ele libere grande parte dos seus exércitos de demônios
para poder atormentar as pessoas que estão aqui nesta terra. Então, diz que ele recebe a chave do poço do abismo, e o poço do abismo então foi aberto e sumiu uma fumaça como uma grande fornalha que escureceu o sol e o céu. Então, Satanás recebe a chave do abismo e ele vai lá e abre o abismo e surge então essa fumaça como uma grande fornalha. E aí o texto sagrado diz que da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi dado a esses gafanhotos poder como dos escorpiões, demônio. E aí então dizem que a ferroada de um escorpião é uma das mais doloridas, embora não seja mortífera. E aí então esses gafanhotos recebem ordem para atormentar os homens que estivessem sobre a terra e atormentar todos aqueles que não tivessem o selo de Deus. Ou seja, quando a quinta trombeta for aberta, que esses demônios forem liberados, eles trarão tormento, eles atormentarão a todos os habitantes da terra, com exceção daqueles 144 mil que foram selados por Deus, aqueles 144 mil judeus que foram selados pelo Senhor. E este tormento do toque da quinta trombeta durará um período de 5 meses. E aí este tormento, ele trará tanta dor, os homens sentirão tanta dor, mas a dor não os matará. Esses demônios não matarão ninguém. O texto diz que a dor será tão grande, a dor que as pessoas sentirão ao serem atormentados por esses demônios será tão grande que os homens pedirão para morrer e a morte fugirá deles. Muitos, com certeza, tentarão suicídio, mas não conseguirão morrer. Durante esse período de 5 meses, o sofrimento será tão grande que muitos procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. Apocalipse capítulo 9, versículo de número 6 diz: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Esses demônios, irmãos, eles serão liderados, o líder dessa grande multidão de demônios que serão liberados do poço do abismo será o próprio Lúcifer. Ele estará liderando esse exército. Capítulo 9, versículo de número 7 ao versículo de número 11, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, para vocês se familiarizando com isso. Traz a descrição desses demônios e a descrição como é que vai ser a ação deles e a descrição do seu líder. Diz assim: e o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalo, aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas águas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si, olha aqui o chefe deles, que vai estar liderando eles pessoalmente, e tinham sobre si o anjo do abismo, em hebreu seu nome era Abaddon, que significa destruidor, e em grego Apolion, que também significa destruidor. Então,
a quinta trombeta ela é tocada e esses demônios são liberados do poço do abismo para atormentar os homens durante 5 meses, todos aqueles que não têm o selo de Deus. E os que têm o selo de Deus são 144 mil judeus que vão ser selados para serem preservados e provavelmente para testemunhar do nome de Jesus. A quinta trombeta é tocada e o capítulo 9 termina então trazendo a seguinte expressão, dizendo o seguinte: passou-se o primeiro ai, se referindo aos sofrimentos causados por esses demônios por ocasião do toque da quinta trombeta. E aí então o texto diz: eis que passou-se o primeiro ai, e que ainda viriam mais 2 ais, se referindo o toque da sexta e da sétima trombeta. Então, o sexto anjo agora toca a sua trombeta, e o toque dessa trombeta avisa de uma segunda invasão de demônios, liderada por outro tipo de demônios. Então, o texto mostra quem será o líder dessa avalanche de demônios que serão liberados sobre a terra. Serão 4 anjos infernais que estão presos no abismo para este fim. Olha só, versículo 13 ao versículo 15 do capítulo de número 9 diz assim: e tocou o anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Por ocasião da queda de Lúcifer, a Bíblia Sagrada diz que um terço dos anjos seguiram Lúcifer e se tornaram demônios. Um terço dos anjos. E diz que uma parte ficou como em cima do muro, sem decidir se ficava com Deus ou sem decidir se seguia a Satanás. E aí a Bíblia diz que essa parte está presa em cadeias eternas para aquele grande dia. Por isso que a Bíblia nos exorta para não sermos mornos. Oxalá você fosse morno ou fosse frio, ou fosse quente ou fosse frio. Então, por isso que nós não podemos ficar em cima do muro. Nós não podemos servir a 2 senhores. E aí, então, esses 4 anjos infernais aqui, esses 4 demônios, o texto diz que eles estão presos para esse dia. Para esse dia. No dia que o sexto anjo tocar a sua trombeta. Demônios vão serem liberados do inferno. E dessa vez, 200 milhões de demônios serão ordenados em exército para cumprir o seu propósito destrutivo. Quase a população brasileira. 200 milhões de demônios. Apocalipse capítulo 9, verso de número 16, traz esse número. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número deles. João relata que ele ouviu que o número desses demônios que vão ser liderados por esses 4 anjos infernais, somam 200 milhões de demônios. O texto traz a descrição deles. Diz que eles parecem estar montados em algum tipo de cavalo infernal para poder cumprir o seu propósito. Que eles tinham uma couraça de fogo, jacinto em estofre,
que a cabeça deles era como de um leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. O dano causado por essa invasão de demônios atingirá um terço da humanidade. Um terço da humanidade. De cada 100 homens, mais de 33 morrerão. De cada 100 pessoas que estiverem na terra nesta época, mais de 33 morrerá. E essa morte será causada pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca desses demônios. Versículo de número 18. Por essas 3 coisas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam das suas bocas. Sexto, as pessoas que ficarem vivas por ocasião deste tormento, da sexta trombeta, do toque da sexta trombeta, elas não se arrependerão, de forma alguma. Elas continuarão na prática dos seus pecados, com seus corações endurecidos. E eu sempre digo aqui, se a pessoa não consegue servir a Jesus hoje no tempo da graça, aonde o Senhor nos cerca por trás, por diante, aonde o Espírito Santo está derramado, fala de diversas formas. Às vezes a pessoa está meio capenga na fé e de repente Deus dá um sonho e a pessoa desperta. Deus está cercando a humanidade de todas as formas. O Espírito Santo está derramado sobre a terra. Todos aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade nos dias de hoje encontram. Só não encontra se não buscar. Irmão, se a pessoa não consegue servir a Deus agora no tempo da graça. Agora imagine, depois do arrebatamento, no meio desse sofrimento, não será fácil para se arrepender. E aqui no versículo de número 20, o versículo de número 21 está descrito. Já pensou, irmãos? Eu pergunto para vocês, a pandemia que nós estamos vivendo, sinceramente, eu me decepcionei. Porque eu achei que com essa pandemia, o povo ia ficar com medo de ir para o inferno, e muita gente ia consertar as suas vidas, e ia buscar a Deus, e na hora que tivesse oportunidade para cultuar a Deus, estava todo mundo na igreja, mas a grande maioria, muitos que estavam frios, terminaram de morrer. Muitos que estavam mornos, terminaram de morrer. As pessoas parece que se esqueceram da eternidade. Parece que se esqueceram que a morte é algo certo. Talvez eu não fique rico nessa terra. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se Jesus não voltar, eu vou morrer. E aí então eu preciso levar a sério isso. Eu preciso viver com a certeza da salvação garantida. Eu preciso viver com a minha lamparina cheia de óleo. Eu preciso viver com as minhas vestes brancas, com o meu coração puro. A pandemia mostra que na grande tribulação não vai ser fácil a pessoa dizer, não, eu quero Jesus, corta aqui minha cabeça. A pandemia mostra isso. Irmãos, um vírus como esse, que ninguém sabe o que é que vai acontecer com ele se ele for contaminado. Eu não sei. De repente eu já até tive o bicho aí, mas não sei se tive. Pelo menos tanto de exame que eu já vi, já fiz uns 8, nunca tive. Eu não sei o que vai acontecer comigo se eu pegar um trem desse, se eu vou aguentar. Tem muita gente que pega e morre.
eu preciso estar pronto, eu preciso estar preparado. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E muitos estão nas suas casas entregues à preguiça, dormindo. Você sabe o que eu acho um absurdo? Sabe o que eu acho um absurdo? É a pessoa sair para trabalhar, pega ônibus, vai para a feira, vai no mercado, vai na casa do tio, do avô, do primo, vai para o inferno e não vem para a igreja para não ser contaminado. Irmãos, não sei as demais igrejas por aí, mas aqui nessa igreja, para uma pessoa ser contaminada aqui dentro, com o cuidado que a gente tem, só se for muita zebra. Não sei as demais igrejas por aí. Mas aqui, o cuidado que a gente tem, eu acho que dificilmente, mesmo que alguém venha ao culto e esteja com o vírus e não teve ainda os sintomas, eu acho que dificilmente vai ser contaminado, com os cuidados que a gente tem aqui. Então, a pandemia mostra essa realidade que está aqui. Você já pensou, irmãos? Uma invasão de demônios matando 1/3 da população? Se uma casa tiver 3 pessoas, uma morre. Uma vai morrer. Se uma cidade tem 100 mil habitantes, 33 mil vai morrer. E aí, os que ficarem vivos, essa mortandade passa, e os que ficarem vivos ainda endurece os seus corações. Apocalipse capítulo de número 20, verso de número 21, olha só, está escrito aqui. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das más obras de suas mãos. Não se arrependeram das más obras de suas mãos para não adorarem os demônios. Continuaram adorando os demônios. Continuaram adorando ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não pode ver, nem pode ouvir, nem pode andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nem dos seus pecados sexuais, e nem dos seus furtos. Já viram, irmão, quando a pessoa está presa da impiedade? Mesmo que a morte o ronde, mas parece que ele acha que não vai morrer. Já viram muito dos nossos políticos? Dos veinhos que estão lá no Superior Tribunal, no STF. Os infelizes estão morrendo de véio e está oprimindo a população, está roubando. Então, nem sempre o perigo da morte, a iminência da morte, a certeza, faz as pessoas se arrependerem. E aí, diante disso, meus irmãos, nós precisamos nos preparar para não ficarmos aqui. Para não ficarmos aqui, porque uma vez que o coração do ser humano é endurecido, meus irmãos, a sexta trombeta então foi tocada, e entre o toque da sexta trombeta e da sétima, houve um intervalo semelhante àquele intervalo que houve entre o sexto e o sétimo selo. Lembra que entre o sexto e o sétimo selo houve um intervalo, e acredita-se que esses intervalos é uma expressão da misericórdia de Deus antes dos próximos juízos, para dar tempo os homens se arrependerem. E aí, lá no capítulo número 10, aparece o registro de um anjo com um livrinho. Esse livrinho é comido por João, e esse anjo anuncia para João que quando o sétimo anjo tocar a sétima trombeta, o mistério de Deus se cumprirá como foi anunciado pelos profetas. E aí no capítulo de número 11 aparece o registro das duas testemunhas. E após o toque da sexta trombeta, vem novamente a expressão:
O segundo ai passou, se referindo aos juízos que foram derramados por ocasião da sexta trombeta. E o terceiro ai está por vir, referindo-se então ao toque da sétima trombeta. O sétimo anjo então tocou a sua trombeta, e quando essa trombeta é tocada, o anjo vem trazendo a notícia que muito em breve o Senhor Jesus, tomará posse das nações deste mundo como seu legítimo governo. Amém? Então, o toque da sétima trombeta traz o anúncio que em breve, olha, muito em breve, o nosso Senhor, o Senhor, tomará posse das nações aqui desta terra como seu legítimo governo. Isso está apontando que a tribulação está chegando ao fim e o Senhor então irá retornar para implantar o seu reino aqui na terra, o milênio. Apocalipse capítulo 11, versículo de número 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, quando esse anjo, quando a trombeta é tocada, que o anjo anuncia que o reino de Deus está chegando, que o Senhor está se avizinhando para reinar, a Bíblia diz que houve duas reações. Primeiro, os cidadãos dos céus, os 24 anciãos, aqueles que estavam sentados no trono, que adoravam a Deus, fizeram festa, sabendo que o reino do nosso Cristo logo, logo será uma realidade. Versículo de número 16 e 17 do capítulo 11 do Apocalipse. E os 24 anciãos, ao ouvirem essa notícia, que o reino seria do nosso Cristo para todo sempre, e os 24 anciãos que estão assentados em tronos diante de Deus, prostraram-se com seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, os 24 anciãos, aqueles que habitam no céu, se alegrarão com essa notícia, sabendo que o fim está chegando, que o domínio total do nosso Cristo se avizinha. Mas quando aqueles que habitam na terra, a Bíblia Sagrada diz que as nações que habitam aqui, quando tomam conhecimento dessa mensagem, eles ficaram irados. Olha só, a reação dos homens que estarão aqui nessa terra, versículo de número 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, o assunto que o reino de Cristo está chegando provocou uma reação no céu. Os que estavam no céu fizeram festas, os anjos fizeram festas, os 24 anciões fizeram festas, mas na terra as nações se iraram contra Deus. E então, quando essa trombeta também é tocada, João tem a visão do santuário de Deus. O santuário de Deus então foi aberto e João contempla a arca da aliança, e houve relâmpagos, e houve vozes, e houve trovões, e houve terremoto, e houve forte granizo. A sétima trombeta foi tocada, anunciando que o reino de Cristo virá. O Senhor logo se manifestará, mas antes que o Senhor se manifeste, a grande tribulação continua. Acredita-se que aqui nós estamos na metade dos 3 anos e meio, e aí, a partir daqui, nós teremos ainda mais sofrimento sobre a terra, quando então as 7 taças da ira de Deus vão sendo derramadas. Pastor, e como é que se foge dessas coisas? Como é que se foge dessas coisas?
A Bíblia diz que quando o Senhor mandou o dilúvio sobre a terra, Ele providenciou um meio das pessoas escaparem do dilúvio. Qual foi o meio que o Senhor providenciou? A arca. Os que entraram na arca se livraram do juízo. E como é que nós nos livramos do juízo que está por vir? Estando em Jesus. E quando a Bíblia fala dessa decisão nossa, de nos entregar totalmente a Ele, a Bíblia diz que o dia é hoje, o dia aceitável da salvação. A nossa vida, a vida do ser humano, só pode escapar desses juízos através de Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Não queira ser apanhado por esse dia. Se está desviado, reconcilie hoje, agora. Se está sendo atormentado por algum tipo de pecado, faça uma aliança com o Senhor hoje. Venha ao Senhor hoje. Jesus ainda está com os braços abertos, convidando a todos. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados de pecado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Só Jesus, só Ele, pode tirar de nós o pecado. Só Ele pode nos livrar da ira vindoura. E como é que isso acontece? Nos arrependendo e indo até Ele e dizendo: Senhor, eu de fato preciso do teu perdão. Eu quero viver contigo. Jesus é o único que pode resolver o problema do pecado. Humano, homem nenhum pode resolver. Só Ele. Só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode resolver este problema. Só Ele pode nos purificar de toda injustiça. Só Ele pode nos livrar dos sofrimentos da grande tribulação. Só Ele. Por isso que nós aguardamos a qualquer momento o arrebatamento da igreja. Me lembro, quando eu era criança, eu tive um pastor, ele era o dirigente da congregação naquele povoado. E um dia, eu tinha 6 anos, 5 anos. E eu lembro que ele foi muito enfático em perguntar: se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? E ele foi tão enfático naquilo. E hoje a pergunta também é essa. Se Jesus voltar hoje, se a trombeta tocar, você vai ouvir o toque da trombeta, você está preparado, tá? Estou falando de legalismo. Estou falando de ter uma vida no altar. Estou falando de servir a Deus com a consciência tranquila. Se a nossa consciência nos acusa, maior é Deus. Então, se a sua consciência te acusa por alguma coisa, é porque isso está errado. Não está agradando a Deus. Se a trombeta tocar hoje, você ouve o toque da trombeta, você está pronto para subir com Jesus, tá? Vamos nos colocar de pé. Esses juízos são inevitáveis. Pelos acontecimentos que estão tendo, eu não tenho dúvida. O mundo está preparadinho para o governo do anticristo. Preparadinho. Preparadíssimo. Falta nada. Em um estalar do dedo, com a tecnologia que nós temos hoje, o controle da população é feito imediatamente. Ainda mais o mundo governado pelo anticristo. O braço direito de Satanás, governo único. Fração de dias.
Quando o anticristo assumir o governo mundial, dentro de uma semana no máximo, toda a população estará controlada e dominada. Olha, no Brasil, por exemplo, que tem uma grande parcela da população que resiste a certas coisas, os caras conseguem controlar a gente, conseguem empurrar de goela abaixo coisa que a gente não concorda. 70% da população não concorda com determinadas ideologias que são disseminadas contra a família, contra a liberdade de expressão, liberdade religiosa. E os caras conseguem dominar a gente. Irmãos, o mundo está perdido. Os valores estão inversos, e a Bíblia diz que quando esses valores são inversos, é o tempo do fim. Irmãos, os valores estão tão inversos que um juiz da Suprema Corte manda prender um cara algemado só porque disse que o cara xingou, e manda soltar um assassino, alguém que tirou a vida humana. Qual que é o crime mais grave, irmão? É xingar ou é consumar? Está aí os advogados aí. A ofensa tem o mesmo peso? Eu quero pegar aqui, xingar o Gabriel, ou eu ir lá e matar o Gabriel? O que tem mais peso? Não é tirar a vida de um ser humano? É ou não é, irmãos? Pois a desgraça está feita, a coisa está tão inversa que um juiz da Suprema Corte manda prender, algemar um cara, porque o cara xingou. Você tem dúvida que esse mundo está... Você tem dúvida que esse mundo não está perdido? Tem? Eu não tenho uma sombra de dúvida. Não tenho dúvida disso. Então Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando. Você está pronto, tá? Se você não estiver pronto, apronte-se essa noite, senão você vai ser pego por esse juízo. Não vai ter como escapar. A porta é Jesus, entre por ela hoje. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Você que está conosco, aí também através da internet, se você não tem certeza que você sobe no arrebatamento, faça um propósito de vida hoje, na noite de hoje. Eu não quero ser apanhado por esses dias. Eu não quero. Eu quero estar na festa lá em cima, com ele, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com nosso Senhor Jesus Cristo. Lá não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá tristeza. Não. Lá nós estaremos gozando da vida plena com Ele. É isso que Ele tem para nós. É isso que Ele vai fazer com nós, com a gente. Então, entregue sua vida a Jesus hoje. Faça um propósito com Ele. Busque-o de todo o coração. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor amado, Senhor querido, porque está tudo escrito aqui, Senhor, para o nosso bem, para o aviso nosso. O Senhor não quer que sejamos apanhados por esses dias de sofrimento, por isso que o Senhor deixou registrado na tua palavra como aviso, por isso que o Senhor notificou a João, o Senhor mostrou a João, para que ele registrasse esses acontecimentos, Senhor. Deus, não permita que nenhum daqueles, Senhor, que são alcançados por esta palavra, sejam apanhados por esses dias terríveis, esses dias de mortandade, de sofrimento, de tribulação, ó Deus. Espírito Santo, vem usando esta palavra, em cada coração, Senhor, e gera, Senhor amado, a decisão, a determinação, Senhor, de andarmos contigo,
de santificarmos a nossa vida a cada dia, como diz a tua palavra. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, ser alcançados, ó Deus, pelo arrebatamento. Queremos, Senhor amado, ser instrumentos do Senhor, ó Deus, para avisar os homens desses dias terríveis que estão se aproximando. Esses dias horrendos que acontecerão, Senhor, após o arrebatamento da igreja. Gera arrependimento, Senhor. Gera o espírito de filiação, Senhor amado, Senhor querido. Gera, Senhor amado, nesta noite, Deus, o desejo, Senhor, de estar contigo, de ser alcançado pela tua volta. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós a tua igreja clamamos. Nós a tua igreja, Senhor, clamamos como cantamos aqui nesta noite. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu sei, Senhor, que a tua vinda, Senhor, colocará um fim, Senhor, em todo o sofrimento. Até mesmo essa pequena tribulação, essa leve, momentânea tribulação que estamos vivendo aqui nesta terra, o Senhor nos livrará dela. Em nome de Jesus, ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus, Senhor, que vidas se rendam a Ti, Senhor.